aqui na convocação do prefeito da cidade de Itapajé. O prefeito da cidade de Itapajé reconheceu que havia sobre aquela cidade uma maldição que não deixava a prosperar. Leu na Bíblia que um homem de Deus, quando maltratado, saindo da cidade, batendo os pés no pó daquela cidade, a maldição estará sobre aquela cidade. E ele creu nisto. Mandou buscar no Rio de Janeiro, ele com os netos do pastor Adriano Nobre, para, em um ato público, pedir perdão. A cidade pediu perdão ao pastor Adriano Nobre, representando o pastor Adriano Nobre. Que coisa extraordinária. E ele veio com esta missão de autoridade espiritual para tirar o sofrimento daquela cidade, que erroneamente machucaram, maltrataram, despiram e humilharam, só de cueca nas ruas da cidade, dentro de uma cadeia podre, porque ele pregava a paz. Olha como é a coisa. 100 anos depois, Deus levanta um prefeito que entende, resolveu entender e disse: não, vamos tirar essa maldição dessa cidade. Vamos ouvir o pastor Davi Nobre nesta noite. Em nome de Jesus. É tão interessante isso que 100 anos depois, e 100 anos depois, Deus resolve abrir a porta para chegarmos ali com uma grande igreja. Deus tem alguma coisa a falar e a dizer e a fazer comigo e com vocês. Diga para o irmão que está ao seu lado: te prepara, porque eu e você somos escolhidos para um grande avivamento de Deus em nosso estado. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos ler um texto na palavra de Deus, São Lucas, capítulo 18, versos 36 e 37. Lucas 18, 3, 36 e 37. Que diz assim: e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. A igreja pode ler esses dois versículos, irmãos que abriram a Bíblia aí? Vamos lá, 1, 2, 3. Amém? Quantos creem nesta palavra? Se creem nesta palavra, pode tomar assento em nome de Jesus. Queridos irmãos, realmente eu fico muito feliz, muito honrado de ter esse reconhecimento. Lamentavelmente, 100 anos depois, ou quase 100 anos, o ano que vem completa 100 anos, e o pastor Adriano Nobre, enviado pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre, de Belém do Pará, veio a Itapajé e outras cidades ali vizinhas, e a coisa funcionou da seguinte maneira: infelizmente não foi a Assembleia de Deus que reconheceu. O pastor Zezinho teve a oportunidade de orar no final, quebrando essa maldição, e ele disse que ele já tinha pensado, os irmãos já tinham pensado, só que não fizeram. Ele teve que parabenizar o doutor Raimundo Bastos, da família Bastos, deve ter Bastos por aqui, né? Um ginecologista da cidade, e aquele homem convertido há 15 anos, estava evangelizando o prefeito, foi prefeito várias vezes, e agora na última eleição ele era um candidato a prefeito, mas como ele estava sujeito a ganhar a eleição e não levar, na última hora ele indicou o filho dele, que tem aproximadamente 30 e poucos anos.
E nós presenciamos ali, realmente, eu fiquei até um pouco preocupado, porque a cidade, 80% é católica, apenas 15% evangélicos na cidade de Tapajé, mas aquele prefeito, aquele garoto, aquele menino, ele pôde, e nós profetizamos sobre a vida dele, sobre a gestão dele, e falamos que Tapajé, a partir de agora, seria uma outra cidade em nome do Senhor. Aleluia! E o pastor, historiador, bom, presbítero Carlos Castro, que escreveu aqui fragmentos da história do Evangelho no Ceará, e ele conta aqui, e aqui na página da frente tem os pioneiros, e tem aqui a foto do meu avô, Adriano Nobre. E quem, esse doutor Raimundo Bastos, ele se converteu, ele era um ateu, se converteu lendo a Bíblia. A esposa dele, a irmã dele, era crente, colocava a Bíblia em tudo quanto é parte da casa, inclusive no banheiro. E um dia ele quis ler alguma coisa e não tinha. E ele pegou uma Bíblia de estudo pentecostal da Assembleia de Deus, e ele, quando começou, ele abriu no livro de Reis, falando ali de reis e tal, e ele ficou curioso, falou: sabe uma coisa, eu vou começar de Gênesis. E ele começou a ler toda a Bíblia pentecostal. Tem muitos irmãos aí que tem Bíblia pentecostal, estudo pentecostal, editado pela Assembleia de Deus no Brasil, e ele leu toda a Bíblia, de cabo a rabo, desculpa a expressão, e lendo os comentários, todas as mensagens, e no final da leitura daquela Bíblia, em 3 meses, aquele homem aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E ele está evangelizando o ex-prefeito e o atual prefeito, e foi ele que, com 15 anos de crente, ele convenceu o prefeito, o ex-prefeito, a Câmara dos Vereadores, os pastores da cidade. Não foi uma manifestação de uma igreja, foi das igrejas na cidade. E agora o pastor dá notícia, pastor Gessé, que vai entrar lá na cidade, já entrou, glória a Deus. Estamos vendo que a bênção de Deus já chegou lá, junto com outras igrejas, irmãos, porque graças a Deus que as barreiras da Assembleia de Deus estão caindo por terra. Tem muita birosca, tem muito lugar para beber cachaça, tem muito lugar de prostituição de menores em Fortaleza, e muitas vezes nós não podemos abrir um trabalho aqui, um trabalho ali, porque a convenção proíbe, o estatuto proíbe, mas a Bíblia não proíbe. A Bíblia manda pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia! E nós estamos vendo o que está acontecendo. Um ministério de apenas 13 anos construir uma coisa gigantesca como essa, e o pouco tempo que eu estou aqui, eu estou observando, estou aprendendo, estou vendo, né? Já descobri, entendi que o pastor, além de pregar, ele gosta de cantar também. Achei isso lindo, maravilhoso. Cantava aqui, eu fiquei olhando para ele, cantando no microfone ali. Então, ore pelo seu pastor, dê presente para ele no aniversário dele, coloque ele debaixo do seu joelho, e que ele seja fiel ao Senhor, e a obra vai ser muito grande nesse estado e no Brasil. Naturalmente, o pastor Gessé, ele deve conhecer o reverendo Hernandes Dias Lopes, pregou aqui. Eu ainda não tive a oportunidade de ouvi-lo ao vivo, mas ele escreveu um livro, não sei se o pastor tem esse livro, de pastor a pastor. E eu fazendo uma viagem com um presbítero da igreja, que sempre viaja comigo, dirigindo o carro, e ele estava com aquele livro e ele me mostrou o livro. Eu tomei o livro dele, literalmente eu tomei o livro dele. O livro estava todo marcado, e aquele homem, ele fala a respeito que o ministério, as igrejas evangélicas brasileiras, e que o ministério está em crise. O ministério pastoral no Brasil está em crise. E aquele homem é um presbiteriano tradicional. Eu tenho a impressão que eu ouvi uma mensagem dele, e numa oração final, eu tenho essa impressão, eu não posso garantir.
ele falando em línguas estranhas. Aquele homem, se ele não é batizado com o Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo. E ele fala ali a respeito, ele diz: pastores que estão no ministério que não são convertidos, pastores que não têm chamada vocacional estão no ministério. E outras coisas muito importantes. Cada pastor, cada obreiro nessa igreja, eu comprei os livros lá e não dei não, porque a coisa dada a pessoa não dá valor. Eu vendi na igreja e falei: cada obreiro deve comprar esse livro. E eu, a partir do momento que eu li esse livro, irmão, eu mudei de foco. E eu creio que é ele que fala. Acho que eu li aqui no Ceará. E ele diz o seguinte: de um pregador que era um homem de Deus, quando ele ia para o púlpito da igreja, antes dele começar a pregar, o povo começava a chorar. A presença de Deus era tão forte, tão grande na vida daquele homem, que antes dele pregar, a presença de Deus exalava sobre a igreja, e o povo começava a chorar. E eu disse, pregando numa igreja terça-feira, deixei o nosso culto e fui pregar numa igreja. Tinha convidado um pastor amigo, disse: se você pregar domingo aqui, eu vou terça-feira lá. E eu falei lá no culto pregando, e citei isso. E eu disse, estou orando a Deus, e eu disse: eu quero ser um dos tais, porque eu creio que homens de Deus que paguem o preço, porque tem um preço. Subir aqui no púlpito e pregar é fácil, negócio é ter intimidade com Deus, é buscar a Deus, é deixar as coisas materiais, deixar as coisas muitas vezes materiais no ministério e ter uma intimidade com Deus, passar 1 hora de oração, 2 horas de oração, porque esses homens passavam 1, 2, 3, 4, 5 horas sem levantar o joelho. Por que nós não podemos fazer a mesma coisa? E eu creio, irmãos, a igreja e os pastores que querem cumprir com a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus vão fazer a diferença nessa nação, nessa última hora. Mas eu quero, o pastor me deu a oportunidade para dar uma palavra, mas eu quero rapidamente dizer para os irmãos que, pode fazer, sobre esses 2 versículos que eu li. E o segundo versículo diz: e disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. E se eu fosse usar um tema para essa mensagem, uma mensagem simples, mas uma mensagem evangelística: quando Jesus passa. E eu pergunto aos irmãos, eu vejo que essa igreja, uma igreja nova, mas uma igreja, a igreja é a cara do seu pastor. Se o pastor é frio, a igreja é fria. Se o pastor não canta, a igreja não canta. Se o pastor não oferta, a igreja não oferta. Se o pastor não ora, a igreja não ora. Se o pastor não faz jejum, a igreja também não faz jejum. E eu já vi aqui que essa igreja é uma igreja animada e avivada. E eu pergunto aos irmãos, eu faço uma pergunta: quando Jesus passava aqui na terra, o que acontecia? O que acontecia? O que acontecia, igreja? Está fraco? O que acontecia?